Olá, amigos queridos. É com muita alegria que estamos novamente reunidos neste momento abençoado de reflexão, né, onde podemos pensar nesses ensinamentos que o nosso irmão Jesus nos trouxe, onde nós podemos aí fazer uma reflexão ao ouvir esses ensinamentos sobre a nossa conduta, como estamos agindo, o que estamos pensando. E é com muita alegria que hoje nós recebemos a nossa querida irmã Roberta, que é lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes, e ela vai falar um tema muito interessante para a gente, vigiai e orai. E a Roberta é lá de Esmeraldas, aqui em Minas mesmo, né? E ela aceitou esse convite para estar conosco. Então a gente já agradece a ela por essa reflexão que ela vai nos trazer daqui a pouco. Bom, hoje nós temos uma leitura, né, que é do livro Vinha de Luz. O título é Olhai. É da psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 87. Olhai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus, Marcos, capítulo 13, versículo 33. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes, referimos-nos ao orai e vigiai sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos. Imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com o entendimento. O imperativo colocado por Marcos, ao princípio da recomendação de Jesus, é de valor inestimável a perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Detende-vos na apreciação do dia. Seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Então, meus irmãos, depois dessa mensagem, né, muito importante de Emmanuel, vamos nos colocando em uma posição confortável para conversarmos com nosso Mestre Jesus, conversarmos com essa equipe espiritual, mentora desse momento abençoado, que a nossa casa
Centro Espírita Amor ao Próximo, e aqueles que estão na direção desse momento possam se conectar com os nossos lares, possam nos envolver, nos fortalecendo para todas as mensagens que virão, abrindo a nossa mente e o nosso coração para maiores entendimentos. Pedindo aos benfeitores espirituais que envolvam nossa irmã Roberta, que a sua reflexão seja absorvida por todos nós e que ela seja intuída e inspirada para nos passar essa mensagem que nos trouxe, com carinho, com zelo, com bastante claridade para a gente. Aproveitando também esse momento, que possamos doar nossas melhores energias para esse nosso orbe terrestre tão lindo e tão maravilhoso. E assim envolvendo a todos os nossos irmãos, tocando todos os corações, derramando amor, paz e harmonia. Que a gente possa, Senhor, estar sempre junto de vós. Que nós possamos seguir os seus ensinamentos e fazermos bom uso. E assim nós iniciamos neste momento, com a permissão dos nossos benfeitores, a nossa palestra deste momento. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, vamos chamar aí, né, a nossa querida irmã Roberta. Seja muito bem-vinda. É com muita alegria que a gente te recebe na nossa casa, mesmo virtualmente, mas pode ter certeza que os nossos benfeitores estão aí unidos aos seus, para que esse momento seja tão gratificante para você quanto será para a gente. Eu tenho certeza que será. Então, olhai e vigiai, né? Fique à vontade. Muito obrigada, Dicineia, obrigada a todos aí da casa, Amor ao Próximo, porque é sempre uma muito boa oportunidade de trabalho quando a gente fala dos ensinamentos de Jesus. A gente fala com gosto, e são ensinamentos que a gente estuda ao longo do tempo, e toda vez que a gente estuda e que a gente retoma o estudo, a gente tem algo novo a aprender. A gente tem algo novo a aprender e até para modificar a nossa prática, porque o desafio de nós todos, acredito eu, é conseguir praticar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Temos os ensinamentos aí há 2 milênios, mas a prática ainda é um desafio para que a gente possa mantê-la todos os dias, o tempo todo. Então é preciso, né, que a gente converse, é preciso que a gente estude, e é preciso que a gente caminhe. Então, toda oportunidade, quando alguém nos convida para falar, é muito bom, porque nos chama ao estudo, e o estudo é oportunidade. Então, eu agradeço muito. É com muita alegria que eu estou aqui, e com a permissão de Deus, né, que com os avanços tecnológicos nos permitem estar perto, mesmo estando fisicamente longe. Então, é com muita alegria mesmo e gratidão. Bom, a proposta de hoje é para a gente falar sobre o vigiai e orai. Pode ser uma expressão simples, mas a gente vai refletir a partir dela e vamos fazer perguntas para nós mesmos, né? Porque as indagações são para nós, né? A gente precisa se perguntar e se ajustar ali nas respostas e nos caminhos aí que a gente precisa seguir, sendo os mesmos ou criando caminhos novos, né? Durante muito tempo, eu falei a expressão ao contrário. Eu falava orai e vigiai. E eu percebo que isso é meio comum, né? As pessoas muitas vezes falam orai e vigiai, né?
E quando comecei a estudar, né, essa expressão que ela se repete em vários lugares no texto bíblico, né, eu observei que nunca é orar e vigiar, né, é sempre vigiar e orar. E a gente, ao longo, né, vai tentar desenvolver sobre isso, inclusive trabalharmos um pouco as informações do texto, associados ao texto que a Dicilene nos trouxe, né, que vai contribuir aqui para a nossa reflexão. Né? Então, vamos começar com o vigiar. Por quê? Por que é preciso? Então, a primeira pergunta para nós. Por que é preciso vigiar? Né? E aí a resposta disso está na oração do Pai Nosso. Né? Por que a gente precisa vigiar? A gente precisa vigiar para não cair em tentação. Porque neste mundo cheio de desafios, desafios de aprendizagem, né, desafios de comportamento, o desafio maior da convivência humana com aquele que é diferente, com aquele que pensa diferente, age diferente, e a gente também, né, tem uma série de comportamentos, né, que nos podem nos envolver. Então, vigiar por quê? Para não cair em tentação. Né? Nós ainda não estamos no mundo regenerado, estamos em processo, muito menos no mundo feliz. Então, aqui tem muitos erros ainda entre nós. Né? E as tentações, às vezes, do que é mais fácil, e na maioria das vezes o que é mais fácil não é o mais certo, nos provoca. Então, vigiar é para não cairmos em tentação. E isso me reporta a uma questão de Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos, que é riquíssimo, ele trata de situações, né, que são a base da doutrina, né, mas a gente busca reflexões, né, muito aplicadas em todos os momentos de nossa vida. E no capítulo 12, né, na terceira parte, né, no item egoísmo, tem uma questão que chama muito a atenção para a lógica da tentação da qual, né, nós queremos nos livrar, portanto, precisamos de vigiar. Qual questão que é essa? Questão 914. Porque a questão 914, ela vai falar do egoísmo, né? E quando ela fala do egoísmo, que coloca a questão que é preciso extirpar, né? Será possível extirpar o egoísmo do coração humano inteiramente, né? Para a gente simplificar aqui a questão, o que nos dá a resposta? Né? À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reforme as instituições humanas que o entretêm e excitam. É aqui que eu queria chegar. O que entretém? Como é que são as diversões no mundo atual? Elas são diversões saudáveis ou elas são espécies de tentação de comportamento que lembra velhos hábitos primitivos que a gente teve em outros momentos e eventualmente a gente pode ter? Então, essa reflexão sobre as tentações mundanas, vamos chegar a dizer assim, já nos indica o seguinte: nós precisamos de nos instruir, porque Kardec fala isso. Amai-vos e instruí-vos. Nós precisamos de nos instruir, porque a orientação nós já recebemos. Mas também precisamos nos educar de tal forma para nos modificarmos em nossos comportamentos, inclusive sociais. Aquilo que nos diverte, como é que nós nos reunimos. Para a gente chegar nessa condição do entretenimento ser positivo. E aí ele não vai ser exatamente uma tentação, né? Ele vai ser um momento de crescimento. Tem muitas tentações ainda entre nós. Eu estou usando esse exemplo aqui dos velhos hábitos que nós carregamos. Em pensar que nos tempos de Jesus, né, as pessoas se felicitavam com as arenas de gladiadores.
Vejam, será que havia conflito? Nossa, eu vou lá, eu vou ver as pessoas sofrendo, ou se as pessoas achavam aquilo completamente natural. Ela ficava tentada a ir ou a não ir. Então, são reflexões que a gente precisa começar a fazer, e isso não vai ser conclusivo aqui, né? Que nós precisamos vigiar para que velhos hábitos não permaneçam entre nós, porque lembram os nossos comportamentos primitivos. Então, hoje nós não temos as arenas de gladiadores, graças a Deus. Mas ainda, determinados conflitos, eles estão presentes entre nós quando nós insistentemente debatemos assuntos acalorados, que o diálogo é ótimo, né? O diálogo é ótimo, mas quando a gente perde o filtro do respeito, não é legal. Então, as arenas de gladiadores, elas talvez tenham mudado para as redes sociais, e que muitas vezes é uma tentação para a pessoa, para todos nós, quando você vê e não consegue não responder, não consegue não reagir, não consegue sublimar aquilo ali, simplesmente fala assim, não consigo. Por quê? Porque isso é herança de velhos hábitos. Para tanto, então, trazendo aqui, né, essa aplicabilidade para a vida prática nossa, é preciso vigiar, para não cair na tentação de dar a resposta que é desnecessária, por exemplo. Né? De ficar feliz com alguma coisa que gerou mal-estar para o outro. Né? Então, para a gente começar a pensar nesse sentido, vigiamos para não cair em tentação. Tentação é a ideia do erro. Porque aquilo que foi natural há 2000 anos, hoje não é natural mais, porque a gente está evoluindo. Então, era aceitável. Né? Você passa da condição de natural para aceitável, para inaceitável, que é o eventualmente temos hoje. E coisas que hoje fazemos que são consideradas aceitáveis, dada a nossa evolução, daqui a alguns milhares de anos vão ser inaceitáveis. Por quê? Porque espera-se, e todos nós esperamos que a gente vai evoluir. Cada um a seu ritmo, mas a gente vai evoluir. Então, a primeira pergunta que fizemos, e com esses exemplos simples aqui, vigiar por quê? Para não cair em tentação. E essa expressão, como eu disse, ela está presente em muitos lugares na Bíblia, e a gente pegou dois que são semelhantes, né? São semelhantes. Quando Jesus chama a atenção para isso, né? Jesus chama a atenção para essa condição, né? Então, a gente pega primeiro o Evangelho de Mateus, quando Jesus coloca, né, que mais para o final do Evangelho, que muitos chamam lá de sermão profético, Jesus começa a fazer alertas, então ele vai contar parábola das 10 virgens, ele vai falar da parábola dos talentos, né, que indiretamente vão falando dessa questão da vigilância, né, daquele que vigiou e daquele que não vigiou, né, não atendeu os desígnios de Deus, aquela proposta ali, né, que chegou, né? Então, Jesus vai exemplificando. Há um momento em que Pedro, né, Jesus prediz que Pedro vai negar, né, 3 vezes, essa história é bastante conhecida entre nós, talvez entre todos os cristãos, e Pedro fala, nunca, Senhor, né, isso não vai acontecer, e de fato acontece, né? Antes do galo cantar, Pedro nega Jesus 3 vezes, e a partir daquele momento ele cai em si, né? Numa reflexão profunda e numa dor profunda, né? De ter negado Jesus, sendo, né, até avisado que faria isso, né? Então coloca aí essa questão da nossa invigilância, e nesse dizer, né, nesses contos, né, da Bíblia, né, nessas histórias que trazem tanto ensinamento para nós, né, a partir desse momento, Jesus sai para orar. E quando Jesus sai para orar, né, Jesus gostava de orar em grupos menores, às vezes sozinho, né, são os registros que a gente tem, né, entre as multidões ele contava histórias, né, mas quando ele ia orar, era com grupos menores, né, e orar muitas vezes no monte,
né? O monte aí pode ser um monte físico, mas também pode ser o sentido figurado de um lugar mais alto, uma conexão com Deus mais próxima. E quando ele sai para orar, ele retorna e encontra os discípulos dormindo. É nesse momento, registrado no Evangelho de Mateus. Então, tem toda essa trajetória que, antes desse fato, Jesus estava já orientando a importância da vigilância, né? Os cuidados que todos nós precisamos ter com nossos pensamentos, com nossas palavras e com nossas ações, porque é uma cadeia, é uma rede, né? Eu preciso pensar, depois vou falar e vou agir. Então, Jesus já vinha caminhando com essa reflexão. E aí ele chega no exemplo prático, né? Quando ele diz aos discípulos, né? Lá em Mateus 26, 41, quando ele diz aos discípulos, vigiem e orem, para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque nós temos tentações mundanas, como a gente falou aqui, né? Então, é preciso vigiar. Porque se a gente pensar bem, essa encarnação na qual estamos é a que tem a maior evolução. Então, nós carregamos comportamentos bem primitivos. E, às vezes, são comportamentos que são milenares. E nós, enquanto corpo, né, quando fala a carne é fraca, né, e ele aqui já deixa muito claro a questão de espírito e corpo, né, que muita gente não consegue perceber, e está tão óbvio no texto bíblico, né, ele já coloca das fraquezas o quê? Das fraquezas humanas, das fraquezas materiais, de todas as dificuldades que a gente pode enfrentar com esses desafios que nos tentam, né? Então ele constrói, Jesus constrói esse pensamento e chega num exemplo prático, quando encontra os discípulos dormindo. E veja, quem ele encontrou dormindo eram os discípulos. Discípulos eram seus seguidores mais próximos, junto ali aos apóstolos, né? Alguns, se a gente pensar nesse grupo mais próximo de Jesus, né? Então, muitos discípulos, inclusive apóstolos, né? Formando aquele grupo dos 12 ali, né? Porque discípulo é seguidor. Discípulo é seguidor, aquele que se dispõe ali a seguir, a aprender. Então, foi nesse grupo que ele encontrou em vigilância. Não foi na multidão. Porque Jesus, da multidão, ele não esperava muita coisa. Porque ele tinha uma visão maior de todos nós. Jesus nos via de verdade. Né? Da multidão, ele não esperava muita coisa. Porque sabia que havia o tempo para cada um evoluir. Né? Mas aquele grupo ali, ele tinha escolhido, já o acompanhava, ouvia atentamente os seus ensinamentos, e mesmo esse grupo ficou em vigilante. Né? Então, é um alerta para nós, os nossos comportamentos diários, né? Como é que a gente se comporta aí? E aí, no Evangelho de Marcos, casado, inclusive, com o texto que a Dircineia nos trouxe, né? No mesmo contexto histórico, né? Mais no final do Evangelho, quando fala lá do sinal dos tempos, né? Dos conflitos, das perseguições, né? Que a mensagem de Jesus, ela não vai passar, como a gente sabe que não vai, né? Então, nesse mesmo contexto, né? Pós-negação de Pedro, né? Nesse mesmo contexto, em algumas versões, algumas traduções do Evangelho tem um verbo a mais, né? A gente sabe que há uma variação, e é como Emmanuel trabalha a expressão. Porque no Evangelho de Marcos nos traz assim: olhai, vigiai e orai, pois não sabeis quando será o tempo. Qual que é a diferença do olhai na frente? Em primeiro, na ordem, e é importante que esteja em ordem, porque eu preciso enxergar. Porque em outras expressões, né, também repetidas dentro do Evangelho, né, Jesus fala, né, que é preciso enxergar.
não basta ver. É preciso escutar, não basta ouvir. Não nesse formato, mas com esses verbos. Né? Quem tem olhos de ver que veja, quem tem ouvidos de ouvir que ouça, e assim nesse mesmo sentido. Né? É preciso olhar, mas é olhar vendo. Não é olhar sem compromisso, vamos dizer assim. É olhar com atenção. Porque muitas vezes nós não olhamos. E aí trazemos mais uma vez para a nossa realidade, para o nosso dia a dia acelerado. Nós estamos olhando e vendo o nosso entorno. Nós estamos, as perguntas que fazemos para nós, como eu disse, seriam perguntas aqui, seriam reflexões para nós mesmos, para todos juntos, né, tentarmos pensar aí sobre o processo. Será que nós estamos enxergando o mundo que está no nosso entorno? Nós estamos enxergando o outro na sua necessidade, na sua plenitude? Ou pelo menos percebendo que ele existe ao nosso lado? Percebendo que a sua expressão facial de um dia está muito diferente do outro, então alguma coisa aconteceu. Talvez eu possa estender minha mão? Então, esse enxergar, esse olhar, ele precisa ser amplo. É a observação para eu escolher os caminhos, porque precisamos de escolher, mas também a observação para entender o todo à minha volta. Porque só entendendo todo que está à minha volta, que eu vou ser capaz de fazer escolhas assertivas. Primeiro, eu preciso de ver, de enxergar, de olhar. Porque a partir daí, eu examino. Eu examino, eu pondero, eu reflito. Aí eu estou vigiando. Então, vigiar é um processo maior. Vigiar pensamento, gente, é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque pensamento é instantâneo. Inclusive, né, não existe nenhum computador no mundo próximo ao que os nossos pensamentos são capazes de fazer. Porque enquanto eu estou falando aqui para vocês, se eu falar, quando eu uso qualquer expressão, a nossa cabecinha, ela já processa as imagens. Se a gente dá um exemplo do cotidiano, eu dei exemplo anteriormente da questão das redes sociais, do conflito, eu tenho certeza que ao pensar isso, a nossa imagem já vê as imagens das redes sociais. Porque é automático. O nosso pensamento é de uma velocidade gigantesca. Portanto, vigiá-lo é muito difícil. Porque quando a gente vê, já foi. Então, é um hábito. Né? Para a gente desenvolver hábito, a gente precisa de treino. Então, é um hábito. Vigiar é um hábito. Eu tenho que habituar a olhar, a ponderar, né? Examinar, ponderar, e a partir daí eu vigiar. Porque aí eu faço escolhas. Eu faço escolhas. Aonde eu quero estar, onde eu não quero estar. Eu tenho que observar. Então, quando a gente casa essas informações, a gente agrega esse terceiro verbo. A gente traz uma amplitude de comportamento para a lógica do olhar e vigiar. Então, vigiar por quê? É para fugir das tentações que estão no mundo. Coisas que, eventualmente, talvez a gente gostasse, mas não pode. Bom, um exemplo simples, cotidiano. Suponhamos que a gente precise emagrecer. A gente precisa emagrecer. Nesse momento, eu acredito que todo mundo já processou o cérebro potente uma imagem de guloseima. Né? Porque assim funciona. A gente precisa emagrecer. Se a gente precisa emagrecer, conviver com guloseimas que a gente gosta é um desafio. E aí a gente precisa vigiar. A gente precisa vigiar, falar, não vou. São escolhas. A gente escolhe coisas simples e coisas complexas. São sempre escolhas nossas. Então, observar e vigiar é importante, porque direciona o nosso processo de escolhas. E brincando com essa questão das guloseimas, por que eu disse isso? Porque a quem que nós temos que vigiar? A nós.
a encarnação que está sob nosso controle e sobre o processo de evolução a qual a gente diz respeito é só a nossa. Aqueles que são pais e mães responsáveis por crianças e tudo mais, têm a tarefa de educar. Tem a tarefa de educar. Essa tarefa faz parte da encarnação. Mas educar é um compromisso. A vigilância ela é individual. A gente tem que vigiar a quem? A nós. Ninguém precisa me vigiar para eu não comer a guloseima que eu não posso. Tem que ser eu mesmo. Então, é a gente. E quando é em relação a coisas simples, como a guloseima, é até fácil. Difícil, como eu disse, é vigiar o pensamento. Difícil é não julgar. Pensamento muito rápido, né? A gente julga. Porque também lá no Evangelho de Mateus, o que ele traz para nós? Ele traz para nós, né, a história do cisco da trave. A nossa capacidade de ver o cisco no olho do outro e não ver a trave no nosso. Porque a gente aí não está fazendo vigilância, porque a vigilância que Jesus nos ensinou é a vigilância a nós mesmos, não é ao outro. O outro não precisa de sentinela. Cada um se desenvolve no seu tempo. Cada um se desenvolve segundo as suas escolhas. Pelo outro, eu posso fazer uma prece, eu posso fazer um convite para participar de uma reunião, eu posso fazer uma série de coisas sem interferir nas decisões dele. Assim como a gente decide para nós. As decisões, elas são individuais. Elas são individuais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente tem a receita perfeita para o outro e não olhamos a nós. Então, vigiai. Por quê? Para não cair em tentação. A quem? A nós mesmos. Vigiar de quem? Vigiar de quem? Vigiar, aí sim, de encarnados e desencarnados. Porque nós sabemos que entre nós, a maioria é desencarnada, inclusive, né? Nós sabemos que entre nós existem espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, mais evoluídos e menos evoluídos. Aquela classificação dos espíritos, né, que mostra lá características que nós percebemos aqui, a gente já caminhou um pouquinho, mas tem muito para caminhar, né? Então, quando a gente pensa ali, a gente compreende que existem espíritos menos evoluídos. Sim, existem encarnados com comportamentos, vamos dizer assim, um pouco mais primitivos. Então, vigiar de quem? Vigiar dessa influência dos espíritos ou dos encarnados. Porque, na verdade, nós nos deixamos influenciar. Nós nos deixamos influenciar. Nós fazemos as escolhas. Não tem aquela história de você segue, né? Vou dizer uma expressão aqui muito usada na minha região. Você segue o mau caminho, você foi levado para o mau caminho. Você não foi levado, você foi. O verbo não é levar. Não foi levado, você foi. Foi porque a sua escolha te levou para aquele caminho. Então, são escolhas. Então, é vigiar de quem? Vigiar daqueles que, nesse momento, não compartilham dos mesmos ideais que eu tenho, cada um de nós, né? Nesse sentido, para que eu não siga aquela trajetória que eu percebo que não é positiva. Então, é vigiar do outro. E aí, a gente vai usar aqui duas questões de livros espíritos, porque elas nos diferenciam. Principalmente esse contato com os desencarnados. Né? Porque os desencarnados, como eu disse, são a maioria. Né? Então, quando a gente olha lá na questão 459, que é uma questão que a gente fala muito dela, né? Porque ela está lá na segunda parte, né? Capítulo 9 da segunda parte, e ela inicia o item, né? A influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E a pergunta clássica:
Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Olha a seriedade disso aqui. Eles nos dirigem porque eles têm um poder maior ou porque nós permitimos? A reflexão que a gente precisa fazer. Nós permitimos. Por que eles nos dirigem? Porque nós permitimos. E aí é um fato maior. Quem são os espíritos? Quem são os espíritos que se propõem, que gastam energia, tempo, interesse, planejamento de nos dirigir? Espíritos esses que não respeitam o livre-arbítrio. E se eles não respeitam o livre-arbítrio, por aí já percebemos que a intenção não é boa. A intenção não é boa por quê? Porque nós sabemos que todos nós erramos, mas que cada um é responsável por suas escolhas, cada um é responsável, né, na lógica lá da semeadura e colheita. Então, a gente orienta, mas interferir no livre-arbítrio é manipulação. É não respeitar a condição do outro. E essa característica não é característica de espírito que está com boas intenções. E aqui a nossa questão não é julgar de forma nenhuma, porque julgamento não pode nos pertencer. É uma reflexão. Qual é o espírito que tem a intenção de nos dirigir? Porque todos nós fomos criados, como sabemos, simples e ignorantes. Somos únicos e somos influenciados. Nós somos influenciados. Tão influenciados que somos, que se a gente conviver com uma pessoa que traz, né? Chegou uma pessoa na nossa casa ou no nosso trabalho, né? E a pessoa ela usa uma palavra diferente, uma palavra que a gente não tem hábito de dizer. E a pessoa usa. Passa alguns dias nós estamos usando também. Comportamentos são influenciados. Então, por isso que a gente tem que vigiar muito. Vigiar a nós mesmos realmente do outro. E muitas vezes vigiar de nós mesmos. Né? Então, nós permitimos. Nós permitimos. Somos movidos por essa influência muitas vezes. Não podemos nos esquecer, né, que qualquer processo de transformação, de evolução que acontece com o espírito, ele é de dentro para fora. Não existe evolução de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu não posso evoluir para o outro. Eu não posso evoluir para o outro. Então, se a minha intenção, ao interferir na vida dele, não é para fazer ele evoluir, ao contrário, é retrocesso, é atraso. Porque eu tiro a autonomia do outro de errar e acertar e aprender. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa característica da influência. Porque quando a gente pensa aí no vigiar, e aí a gente continua falando vigiar, porque somos influenciados e somos influenciadores. Mas como que nós nos colocamos? Nós somos permissivos porque não estamos com pensamento vigilante? Ou nós estamos atentos, com pensamento vigilante, com o objetivo de aperfeiçoar, lapidar a nós mesmos? Que é um desafio muito mais complexo do que de lapidar diamante. E essa diferença, né, dessa orientação ou dessa manipulação, a gente faz comparando a questão 459 com a questão 525. Porque a 525, né, um pouco depois ali no Livro dos Espíritos, né, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, né, que é o capítulo 9,
da segunda parte, né? E quando se pergunta, sim, na questão 525, exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois isso é possível. Olha a diferença. A diferença. Porque quem nos dirige é para dominar, para manipular, para nos tentar ali nos dirigir para um caminho que não é positivo, para atender às tentações, porque não está respeitando nosso livre-arbítrio. O aconselhamento é o que respeita o nosso livre-arbítrio. Quando a gente recebe a orientação, e a gente escolhe se a gente vai seguir ou não. Então, há uma diferença em quando a gente entende que a vigilância ela é muito importante, porque um dos princípios, inclusive, da doutrina dos espíritos, diz da influência dos espíritos, né, entre nós e nossas vidas. Essa influência, ela pode ser positiva ou negativa. E isso está relacionado a cada um de nós. A cada um de nós. Nós podemos ser dirigidos ou podemos ser aconselhados. E essa escolha é nossa. É nossa. E aí, nessa lógica, nessa reflexão que a gente está fazendo aqui sobre a questão do vigiar, então, digamos que a gente conseguiu olhar com mais plenitude, não perfeição, mas vamos pensar em algo assim maior. A gente conseguiu vigiar, como eu disse, o desafio maior, vigiar nossos pensamentos, que instantaneamente aprontam. Aí a gente pode orar, porque a gente está pronto. Porque oração, ela é conexão. A ideia de orar, né? Orar vem de oratória, né? Vem do latim orum, né? Que é oratória. É falar. E a gente, dentro da doutrina espírita, a gente gosta muito das orações espontâneas, porque elas são conversas, né? Uma conversa com Jesus, uma conversa com Deus, uma conversa com nossos mentores, né? Então a gente conversa, a gente faz contato, a gente se conecta, como eu disse, é conexão. Né? É uma prece, né? Fazer uma prece é uma súplica, é um pedido, também vem do latim prexis, desculpa. Então, a gente fala isso, a gente fala muito do espontâneo, né? Não nos incomoda usar a palavra rezar, né? A gente não se incomoda com isso, mas normalmente o rezar é mais próximo das orações decoradas, né? Não espontâneas, e que muitas vezes faz de forma automática, sem conexão. Por isso, muitos orientam, isso não é uma regra, mas é um comportamento comum, que nós espíritas, quando estivermos em oração, né, nas nossas casas espíritas, né, só uma pessoa faça a oração, né, o falar, o pronunciar. E para que todos os outros nós nos conectemos uns com os outros com a oração, porque a oração mecânica, repetida, ela talvez não gere tanta conexão. Depende da nossa vigilância, é claro. Isso é um comportamento, naturalmente não é uma regra, mas é para ampliar a nossa capacidade de conectar. Então, nós precisamos orar. Nós precisamos orar para nos conectar de forma mais plena com o Criador. Nos aproximar de Jesus. A gente abre o estudo fazendo oração, que é o quê? É criar esse canal de comunicação, essa conexão. A gente, né, deve fazer oração sempre que preciso, sempre que quiser. Porque a oração traz assim um alívio, é uma conexão. Às vezes, como estamos aflitos e invigilantes, a gente dá uma respirada, tenta assim, tranquilizar os pensamentos e faz uma oração.
É como se a gente tivesse sido tratado com alívio, muitas vezes físico. É como se a gente tirasse um peso das costas, também é uma expressão que a gente usa muito aqui. Tirasse o peso das costas, que a gente estivesse numa condição, às vezes, tão amargurada, ou tão sofrida, ou tão cansada, e aí a gente consegue concentrar, vigiar, equilibrar o pensamento, faz a oração correta. É alívio. Quando orar? Quando a gente quiser, quando for preciso, quando sentir vontade. De manhã, para pedir bênçãos de proteção, fazer essa conexão de manhã, de noite em agradecimento e já numa orientação do sonho, né? Do que nós vamos fazer durante o sono do corpo físico, né? Oração ela é muito importante, porque ela direciona para onde que a gente vai. E se a gente faz a oração mecânica, ela não tem esse efeito da mesma forma, né? Orar não tem segredo. Aqui, né, na nossa casa espírita, quando a gente pede às pessoas, né, para fazer uma prece, né, às vezes para abrir um estudo, né, para encerrar um estudo, alguns falam assim, né, eu não sei fazer isso. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, não saber você sabe, mas se você é tímido, não quer falar, não quer assim, falar alto, que as pessoas percebam, não tem problema, não vai, né, lógico, a gente forçar uma situação, mas oração, todos nós conseguimos fazer. Quando a gente conversa em pensamento, né? A gente conversa com o nosso mentor, a gente conversa com Jesus, mas a gente tem que tomar cuidado com quem a gente conversa, porque é conexão. E a conexão a gente pode fazer de diversas formas. E como que Jesus fala? Como que Jesus fala que a gente deve orar? Tem lugar? Não, não tem lugar. Tem horário? Não, não tem horário. Tem regra? Não, não tem regra. Por mais que exista a oração do Pai Nosso, né, que é por muitos considerada a oração universal, né, como uma referência ali, e a gente pode fazer, assim, horas e horas de estudo ou seminário só para estudar a oração do Pai Nosso, né? Mas o que Jesus nos diz? Quando ele fala lá em Mateus 18, 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles. Jesus falou que não precisa de multidão. Jesus não falou que tem que juntar todo mundo num lugar bem bonito, arrumadinho. Porque a oração mesmo, muitas vezes a gente faz quietinho. Oração, conexão maior, às vezes a gente faz mesmo quando a gente está quietinho. Então, quando traz essa mensagem para nós, está falando o quê? Pode fazer oração em grupos pequenos. E eu dei uma interpretação pessoal, né, para esse versículo, porque ele fala 2 ou 3 em meu nome. E aí, quando eu estou, né, se eu estiver no momento de oração sozinha, aí eu já logo me conecto com o meu mentor e digo assim, olha, nós somos 2. Então tá valendo. Tá valendo, porque 2 ou 3. Não está escrito que tem que se encarnar. Então, vamos orar juntos. Porque nós estamos entre muitas pessoas que nós não conseguimos perceber. A maioria de nós não consegue perceber. Mas a gente até consegue sentir, né? Então, isso é muito importante. Não há momento especial. Né? É um hábito que é importante ser criado. É importante. Para a gente fazer o caminho do olhar, do vigiar e do orar. É um hábito. São hábitos que a gente precisa conseguir criar. Porque é bom para nós. Né? E essa reflexão, né, por que ela é necessária quando a gente pensa na questão da oração como uma conexão? Por que é preciso olhar e vigiar para depois orar? E não ao invés. E não orar e vigiar. Ou orar e vigiar. Porque se a oração ela é uma conexão, eu vou me conectar
com alguém que eu estou dizendo, um ser, né? Um espírito, coisa, né? Eu vou me conectar. Se eu não estiver vigilante, com quem que eu vou fazer minha conexão? Com aquele que quer me dirigir. De ordinário que somos, de fato são eles que nos dirigem. Se eu não estiver vigilante, na hora que eu vou criar essa conexão, eu vou criar conexão com algo que vai contribuir para que eu me aproxime nas tentações. Então, isso são mudanças de ordem de ações, né? São mudanças, não é orar e vigiar. É vigiar, olhar, vigiar e orar. É um caminho, é um processo. É um processo por quê? Porque quando nós estamos atentos, isso, gente, são experiências da vida. Todos nós podemos fazer esse tipo de observação no nosso dia a dia. No dia em que a gente levanta mais tranquilo, faz uma conexão bacana de manhã, mesmo que a gente esteja fisicamente cansado ou cheio de problemas, a gente está com uma vigilância um pouco mais bem realizada. Quando nós dedicamos a nossa energia a coisas que são violentas ou desgastantes, a gente fica mais invigilante. As conexões são mais frágeis ou não são positivas. Quando eu falo disso, gente, da questão das conexões, da questão com o pensamento violento e tal, a gente está sendo bombardeado aí por muita produção, né, de vídeo, de série, de filme. E até isso, a gente tem que perceber que tipo de influência que traz para nós. Porque faz parte do processo de vigilância no dia a dia. Se eu assisto algo que é desgastante, que é violento, que é qualquer coisa, aquilo vai... Em qual condição que ele vai me deixar emocionalmente? Em qual condição? Me deixar mais frágil, vou te chamar aqui de frágil. E quando a gente está mais frágil na vigilância, porque a gente gastou energia demais com coisas ali, né, que não estão positivas, quando formos nos conectar, não vai ser bacana. E se tivermos algum enfrentamento no dia, a gente vai reagir de forma muito mais agressiva, ou severa, ou impertinente, do que num dia que a gente estava mais vigilante e teve cuidado com as informações, sejam elas escritas, visuais, que a gente teve contato. Eu estou dizendo aqui que nós temos que nos alienar para vigiar? Absolutamente, é claro que não. Óbvio que não. Mas eu não preciso passar 8 horas do meu dia assistindo coisas pesadas ou violentas. Eu posso. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Eu posso, se eu quiser. Mas que energia que isso vai trazer para mim? Que vibração, que pensamento que vai trazer para mim? Então, nesse processo da vigilância, nós temos que tomar cuidado, né? Com as nossas escolhas, com aquilo que a gente assiste, com aquilo com que a gente se conecta, com o tempo que a gente utiliza para A ou para B, com o tipo de oração que a gente faz. E eu não estou falando da beleza da oração, não, porque toda oração é bonita. Eu estou falando do momento que a gente escolhe, a condição do pensamento. Precisa tranquilizar, para a conexão ser mais positiva, porque às vezes a gente passa um dia inteiro muito desesperado, irritado com aquilo que está vendo, e aí a irritação, você vê, se irrita e continua vendo um círculo vicioso.
Então, se a gente não tomar cuidado, a gente mantém esse comportamento. E se a gente não garante o equilíbrio do pensamento, que também dirige as palavras, a gente reduz a qualidade e a conexão positiva das nossas orações. Estamos sempre protegidos, mas podemos estar mais ou menos. Porque se nossa faixa vibratória cai, a conexão não vai ser com os bons espíritos. Se eu me alimento do negativo, se eu me alimento, né, da dor, se eu fico feliz, eu consigo me distrair. Né? Lembra lá no início, quando eu falei da questão da forma que nós temos de distrair. Se o que me distrai é uma coisa tensa, é algo pesado, com quem que eu vou me conectar? Então, a gente precisa, para melhorar a questão da conexão, a gente precisa, né, que é a oração, eu estou chamando aqui oração o tempo todo de conexão, né? Para a gente melhorar isso, a gente tem que estar muito vigilante. Né? Por quê? A gente escolhe. Na invigilância, nós vamos nos conectar com os espíritos menos comprometidos com o bem. Que vamos usar, porque nós permitimos, para determinadas ações, para cair nas tentações, até para eles sentirem a energia, parte da energia daquilo que a gente está fazendo. A gente conhece isso. Né? O vampirismo, as obsessões e tantas coisas. E se a gente está vigilante, a nossa conexão é com o bem. E quando nós estamos conectados com o bem, nós somos capazes de ouvir os bons conselhos e fazer a partir dele boas escolhas. Vejam, gente, os bons conselhos podem vir inspirados para nós. Podem ser aquelas pontadinhas dos nossos mentores. Mas um dia em que a gente está com a vigilância bem feita e com a oração, conexão positiva, a gente percebe até na fala de um desconhecido uma informação e um esclarecimento que nos ajuda a caminhar. Olhar, vigiar e orar. É um caminho de conexão positiva com Jesus. Que todos nós sejamos capazes de aprender a nos conectar cada vez melhor com Jesus. Porque lá no Pai Nosso, e aqui já encerrando, nos diz: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De qual mal? Do mal que existe em nós. Como bem diz André Luiz, o único mal que a gente precisa combater é o que está dentro de nós. E que nós sejamos todos capazes de, observadores e vigilantes, contribuirmos com esse mundo, com nossas palavras, com nossas ações, com nossos pensamentos, orando para todos, canalizando energias positivas sempre que preciso. Todos nós podemos fazer isso, são escolhas. E todos nós escolhamos fazer o bem, cada vez mais, até que se torne pleno em nós. E era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Agradeço muito a oportunidade de falar, né? Falar de Jesus é sempre muito positivo, né? Falar de Jesus é sempre muito bom, né? Dos seus ensinamentos. E estar, é a segunda-feira que eu falo, né? No Centro Espírita Amor ao Próximo, virtualmente, as duas, né? E é sempre uma oportunidade de trabalho. Né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Agradeço a Dircinéia, agradeço a Gisele, agradeço a todos vocês que puderam compartilhar comigo esse momento de reflexão. Que possamos refletir sempre para caminhar no bem, como Jesus nos ensinou. Que assim seja.
seja. Muito obrigada, Roberta. Excelente reflexão, né? Abrindo aí os nossos olhos para que a gente possa tomar esse cuidado em tudo que a gente faz, né? Assim, eu achei muito legal quando você falou que todos nós podemos, né? A gente tem que acreditar na gente, né? A gente tem que acreditar que apesar das nossas dificuldades, a gente consegue vencer isso. Isso. É a gente com a gente. É sempre a Exatamente. gente com a gente. Né? Então a Gi sempre fala, né, que às vezes a gente está com uma atividade ou com uma dor, alguma coisa assim, a gente fala, nossa, a espiritualidade confia mais na gente do que nós mesmos, né? Então, Exatamente. então a gente vê que nós somos capazes, mas às vezes nós mesmos duvidamos disso. Nossa, isso. Então a sua reflexão veio aí abrir os nossos olhos, né? E os nossos ouvidos também, para a gente tomar esse cuidado. Né? Um passo de cada vez, é claro, porque a gente não vai conseguir. Né? Eu não consigo. Eu não consigo, porque quer tentar uma vez só e resolver. Mas a gente sabe que um passinho de cada vez, fazendo, errando, né? Aí tenta de novo, a gente vai conseguir. Aqui, muito obrigada, tá? Receba aí o nosso abraço carinhoso, aí para o seu lar e para a sua casa espírita também, é o Centro Espírita Bezerra de Menezes. E eu vou dar uns recados e daqui a pouco eu chamo você para estar conosco no horário da prece, tá bom? Então tá ótimo, tá? Estou acompanhando aqui. Obrigada mais uma vez. Tá joia, obrigada. Bom, meus irmãos, depois dessa reflexão aí muito importante que a Roberta nos trouxe, nós vamos passar para vocês alguns recados. Bom, começando do nosso diálogo fraterno, que está presencial, segunda, de 18 às 19, sábado, de 9 às 10. Sempre pedindo que aqueles que precisem, que vão lá, cheguem antes, para que a nossa equipe, as nossas equipes possam se organizar para melhor atendê-los. Temos também presencial a nossa palestra de segunda-feira, às 20 horas, 8 horas da noite. Lá na nossa casa, para quem não conhece, Rua Henrique Bournier, 314, no bairro Mariano Procópio. Será um prazer recebê-los lá. Também colocando o retorno da atividade da nossa evangelização espírita juvenil, né, da nossa juventude, que acontece às segundas-feiras, às 20 horas, 8 horas da noite. Então, todos os nossos jovens estão convidados. É um enorme prazer, né, recebê-los lá na nossa casa. Vai ser muito bom tê-los conosco. A nossa evangelização espírita da criança. As nossas crianças aí já retornaram. Segunda-feira também, às 19h45. E sábado, às 8h45. Esses 15 minutinhos, né, é para que as crianças cantem, os pais, se quiserem ir também lá para onde as crianças ficam, para termos essa harmonização, esse relaxamento, essa conexão, né, com os benfeitores desse momento. Então, se você tem crianças, jovens, traga-os aí para nossa casa, né? São atividades presenciais, né? E vai ser um prazer tê-los conosco também. E nós temos também, né, o nosso grupo de estudos das obras André Luiz, que está presencial. Começou aí nessa terça-feira, dia 7, às 8 horas da noite. Então, se vocês se interessam, se querem conhecer, saber a dinâmica, vocês podem nos perguntar nas nossas redes sociais, Facebook ou Instagram, ou ir até lá na terça-feira. Vá até lá, converse conosco, veja como o sistema de estudo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? E
a gente encerra agora os nossos. Ah, sim, temos aí, ó, um post, né, que nós fizemos com as nossas atividades presenciais, né? Se vocês quiserem printar, se vocês quiserem, estão todas as nossas atividades presenciais aí. A palestra pública, o diálogo, a evangelização da criança e a evangelização dos jovens. Lembrando a todos que essas são as nossas atividades, por enquanto, né, presenciais. Então, a gente agradece a todos vocês, né? Esse momento aí é muito importante, esse momento muito iluminado que nós estamos tendo com essa irmã que nos trouxe essa reflexão, aceitou com muito carinho o nosso convite, e para não deixar aí passar em branco, quando a gente fala de carinho, quando a gente fala de alegria, a gente chama aí a nossa irmã Gisele para aí aumentar toda essa vibração e esse bom clima que nós estamos. Oi, Dirce, tudo bem? Oi, Gi, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui ouvindo essa doçura de palestra que foi a da Roberta, nos chamando a atenção para a vigilância, né? Vigiai primeiro, para depois você saber até o que dizer na sua oração. Então é muito importante mesmo. Tem um livro, né, que a gente lembrou aqui do irmão José Sim. Bacelli, que é vigiar e orar. E ele diz exatamente o que a Roberta nos lembrou aí a todo momento. Cuidado com o ócio, cuidado com os pensamentos. As más indicações vêm muito da mente vazia, né? Porque aí a gente vai aceitar qualquer indicação, qualquer inspiração. As inspirações vêm de qualquer parte, né? Então foi muito bom, Roberto, trazer para a gente hoje esse estudo para que a gente seja mais vigilante na nossa vida, em todos os nossos atos. Verdade. Abrir aí os nossos olhos, né, Gi? E a gente até, eu acho assim, muito importante, porque às vezes a gente fala assim, eu já sei disso. Mas a gente se esquece, então a gente precisa toda hora ser lembrado disso, né? Exatamente. E é nesse esquecer que a gente abre uma brecha enorme, né? Praticamente o Grande Canyon para a entrada dessas inspirações que não são legais. Então, que a gente seja mais vigilante de todo momento. Mas, para a gente ser bem vigilante, a gente precisa orar, pedir inspiração do mais alto sempre, porque a gente precisa de força, de constância, e isso a gente consegue em contato com o mundo espiritual. E para a gente fazer nossa prece final, a gente vai chamar a Roberta para cá, porque orar com os amigos é sempre melhor. Com certeza. Obrigada, viu, Roberta? Né? Eu que agradeço a oportunidade realmente de estar aqui com vocês. Isso. Então vamos orar. Vamos conversar com o Mestre Jesus. E nesses momentos em que relembramos a sua passagem, da importância da vigilância para cada um de nós, de manter nossa mente atenta às inspirações que nos chegam, separar as que são boas para a nossa caminhada e orar por aqueles que ainda nos inspiram aquilo que não é tão bom assim. Irmãos que ainda não conhecem a beleza que é caminhar pelo caminho do bem, junto a Jesus, junto à espiritualidade maior. Que todos nós um dia possamos ser sim inspirações cada vez melhores para a caminhada de cada um dos nossos irmãos. Agradecemos, Mestre querido, a oportunidade de estarmos aqui reunidos com corações tão amigos, corações que nos assistem através do online, corações que vibram conosco em seus lares, com seus familiares, corações que estão atentos ao trabalho no bem. Cada um que vibra é um trabalhador do Cristo. Cada um que emana sua energia benéfica é um trabalhador do Cristo. E por isso, Jesus, agradecemos essa corrente do bem que se fez nesse momento e que vai se espalhar por tantos lugares. Gratidão sempre
pela oportunidade do trabalho, por essa casa que nos abriga, pelos amigos que nos chegam. E que possamos, todos os dias, rememorar os seus ensinos e aplicá-los na nossa vida. Gratidão a todos, a tudo, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. E a gente agradece aí, né, a Roberta mais uma vez, recebendo nosso abraço carinhoso, a Gi, né, por estar sempre conosco, e a vocês, irmãos queridos, por esse momento abençoado. Então, muito obrigada a todos vocês, fiquemos todos com Deus, e até a próxima quinta. Fiquem Até. todos. Tchau, tchau, gente. Tchau.